Senhor. E ele está confiando no teu Espírito Santo, no teu Espírito Santo, Senhor, que vai se apoderar dele, assim como se apoderou de Davi, como se apoderou de Sansão. Vai se apoderar também do teu servo, Senhor, e a sua língua vai ser como uma espada nesta noite, para, Senhor, nos transmitir a tua mensagem, Senhor, aquilo, Senhor Jesus querido, que nós precisamos ouvir. Temos certeza que o teu Espírito Santo já sabe, já conhece, Senhor, e nesta noite tu vai usar o teu servo. Também nós oramos, Senhor, pelo Danilo, Senhor, que está pedindo oração, por aquela criança que nasceu prematura, Senhor, nós pedimos, Senhor, faça a tua obra, Senhor. Mas agora, Senhor, nós colocamos este vaso nas tuas mãos, usa segundo a tua misericórdia. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Eu quero com muita alegria estar saudando os irmãos, a paz do Senhor. Quero dizer da minha alegria e da minha satisfação de poder estar reunido com os irmãos aqui na Coab A, né? Esse cantinho maravilhoso que os irmãos se congregam, né? E estão aqui nas noites de culto, nos dias de culto, né? Que é quinta e sábado, né? Quero louvar a Deus pela vida do companheiro, do irmão Márcio, glória a Deus, a sua esposa, a sua família, a qual serve a Deus aqui, né? Nesta congregação, tem assumido, né, a congregação para fazer a obra, para trabalhar, né? Para reunir com os irmãos no entorno da palavra de Deus, uma reunião de caráter espiritual, que nós chamamos culto ao Senhor, aonde o Espírito Santo ele opera com poder, com graça no meio da igreja, e há uma liberdade, há uma comunhão. Quando entramos aqui nós podemos sentir essa comunhão com os outros, né? Isso é, na verdade, proveniente de Deus, a sua palavra, que nos tem unido, que tem nos unido e reunidos num propósito: servir a Deus, cultuar ao Senhor, termos comunhão uns com os outros, participarmos das bênçãos de Deus e vivermos nessa dimensão espiritual. E o salmista diz: quão bom e quão suave, quão maravilhoso é que os irmãos vivam isso, que os irmãos sintam isso, que não haja divisão, que não haja dissensão, que não haja indiferença, mas que haja um coração sincero, um coração desejoso por Deus e ansioso pelas bênçãos do Senhor, e que elas realmente chegam, né, aos nossos corações, às nossas vidas. Hoje é um culto também de Santa Ceia, né, irmãos? Aqui já está, né, essa bandeja contendo aí esses emblemas, né, contendo aqui esses dois ingredientes, que é o pão e o suco, que ambos são emblemáticos, representam, na verdade, o sacrifício do Senhor. E através da Santa Ceia, a Igreja do Senhor tem proclamado ao longo dos anos, proclamado a morte do Senhor, tem proclamado ao mundo o Evangelho, através da mensagem e através também do ato, né, que se na verdade não é simplesmente espiritual, mas que também é sobretudo, né, físico. Proclamamos através de palavras e também de obra, através quando celebramos a Santa Ceia do Senhor. Mas, meus irmãos, é certo que quando a gente fica ciente, né, irmãos lá, de que nós temos um compromisso, que nós temos um dia marcado, agendado, para que nós venhamos a comparecer em uma das nossas congregações do campo, ou seja, do nosso distrito, que é o distrito 2, a central, né? A gente então vai entender que Deus, na verdade, foi quem, na verdade, marcou esse dia. Foi Deus que colocou esse dia lá no coração do pastor. Foi Deus que trouxe a memória do pastor, né?
os seus obreiros, os seus companheiros, para que esses venham trabalhar, fazer a obra. Então, implica uma grande responsabilidade. Eu estou feliz de poder conhecer hoje a congregação da Coab A. Glória a Deus, presidida pelo nobre companheiro irmão Márcio. Eu ainda não tinha vindo aqui, como ainda não fui em outras igrejas, eu sou muito local, sabe? Sou muito de casa, eu sempre estou ali na Tailândia, sempre congrego ali há 11 anos e sempre estou por ali. E pouco eu tenho saído assim, até outro dia me veio ao coração assim de poder dar uma volta, dar uma passada nas igrejas, já que esse ano que se finda eu não estive ali ao lado do pastor João como seu segundo encarregado, E o irmão Ricardo está ali, assumiu, e eu fiquei como um ano sabático, E eu pensei, não, então eu vou conhecer as igrejas, a qual eu pertenço. Eu vou conhecer os meus irmãos. Há na verdade um remanescente que congregam ali, que congregam lá, no outro endereço, mas que estão servindo a Deus, estão esperando Jesus, e tem uma promessa, e que se alegra dessa promessa que o Senhor fez. Mas, meus queridos, nós queremos ler a palavra de Deus. Deus glorioso, irmão. Deus santo. Glória a Deus. Nós queremos ler no livro de Gênesis, no capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo de número 1. Gênesis capítulo 7 e o versículo 1. Nós estaremos lendo como texto base da palavra, a qual a mensagem a qual nós estaremos esta noite aqui, transmitindo da parte do Senhor. Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz-nos a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Eu ainda quero ler o versículo 7 para nós concluirmos aqui então o que Deus está ordenando a Noé nesses 2 versículos. Então, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Amém, queridos? Amém. Deus nos abençoe o nosso coração por meio da sua palavra. Graças a Deus. Amados irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vemos o que Deus fez no início do livro de Gênesis, que é o livro da criação de Deus. Nós vamos ver no capítulo 1, capítulo 2, Deus criando todas as coisas. Deus criando os céus, criando a terra, fazendo separação de águas e águas, fazendo com que a porção seca venha a aparecer. O Senhor fez todas estas coisas e Ele viu que era muito bom. Glória a Deus. Então, queridos, mediante estas palavras, nós glorificamos o nome do Senhor, pelos seus feitos poderosos, pelos seus atos de poder, pelos milagres e pela sua maneira de trabalhar de forma sobrenatural. Louvamos a Deus pelos seus feitos poderosos. Então Deus conclui toda a obra que Ele realmente tinha para fazer. Ele completou no 6º dia, e no 7º dia Deus descansa. Glória a Deus. Então tudo estava pronto. Deus já havia preparado o ambiente perfeito para que Ele pudesse colocar o ser mais precioso que Ele estava já projetando para realizar, que era o homem. Glória a Deus. No capítulo 3, então se dá a queda e também promessas de Deus de resgatar um dia a humanidade que necessitava de forma desesperada de alguém para o socorrer, para o salvar. Então Ele faz promessa. Glória a Deus. No capítulo 4, capítulo 5, surge um povo que glorifica a Deus. Surge um povo da linhagem de Sete. E eles começam a organizar o culto. E eu observo pela palavra do Senhor, irmão Osmar,
como se eu estivesse vendo as famílias reunidas num ambiente, num lugar de culto, e ali aquela reunião tinha um propósito, era se aproximar de Deus e louvar e exaltar o seu nome. Glória a Deus, assim como nós estamos aqui. O culto a Deus, culto ao Senhor Todo-Poderoso, ele começa a ter origem, ele começa então na verdade, a ser realizado frequentemente pela linhagem piedosa de Sete. Glória a Deus, queridos irmãos, e ali eles se apresentavam com louvores diante do Senhor, e é como diz o salmista: entrai nos seus átrios com louvor, entrai na sua presença com júbilo no coração. Glória a Deus, queridos irmãos, e ali, na verdade, havia uma diferença entre a linhagem de Sete e a linhagem decaída de Caim e os seus descendentes que se multiplicavam. Querido, nós observamos que ainda hoje há essa mesma diferença. Há um povo separado, há um povo que tem prazer na lei do Senhor, há um povo que se preocupa, na verdade, em cumprir, na verdade, a vontade de Deus, que ela é perfeita, boa e agradável. Há, na verdade, uma diferença entre um povo que serve a Deus e os que não o servem. A Bíblia diz que eles começaram a invocar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eles começaram a dar glória. Eles começavam então a entoar louvores ao Senhor. Aleluia. Eram cultos maravilhosos. Deus bendito. Eram momentos de reunião onde Deus operava. Porque isso é o culto, irmãos. Deus bendito. Isso é o culto. No culto Deus opera. Há um sobrenatural de Deus. Há um Espírito que opera. Há um Espírito que concede dons. Há um Espírito que concede graça, que concede poder para que a sua igreja proclame o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, ali estava instituído o culto ao Senhor. Ali estava um povo que se alegrava naquelas reuniões. Eu observo, amados irmãos, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, eles estavam reunidos, eles estavam sempre no mesmo lugar, e havia louvor, ação de graça, e havia um momento de oração, e quando eles oravam, a Bíblia diz que o céu se movia, o poder de Deus descia, e os milagres realizados. Glória a Deus. Isso é culto, irmão. Esse é na verdade, a essência do culto ao Senhor, do culto cristão, aleluia. Louvado seja Deus para sempre. A família, a linhagem piedosa de Sete, eles então têm o seu prazer na lei do Senhor. Eles vão se aproximando de Deus cada vez mais. Queridos irmãos, mas o inimigo que havia enganado Eva, que havia derrubado aquele casal, que havia os tirado do lugar onde eles gozavam de plena comunhão com Deus, ele não dorme, ele vive tentando sem desistir. A Bíblia diz que Deus, no capítulo 1 de Jó, os filhos de Deus vieram à presença do Senhor, e o inimigo veio também ali, e o Senhor, olhando e observando a presença de Satanás naquela reunião, o Senhor se dirige para ele e disse: de onde vem? E ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Nessas andanças, ele tem observado cada crente, cada cristão, a sua maneira, a sua conduta, e ele tem tentado atirar os seus dardos inflamados, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Dardos inflamados, irmãos. Nas guerras antigas, havia dardos inflamados que eles molhavam com, na verdade, um líquido que era, na verdade, explosivo, que era, na verdade, para promover incêndios, para promover destruição, e eles acendiam aquelas pontas daqueles dardos e atiravam em direção àquele onde estavam os seus inimigos. O
O inimigo, ele tem lançado dardos inflamados, mas a igreja tem a palavra, o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podereis atacar os dardos inflamados. E o Senhor disse, perguntou, tu vistes o meu servo Jó? E o Senhor dá testemunho perante o inimigo, perante Satanás, da fidelidade de Jó, da conduta de Jó, da sua moralidade, da sua decência, da sua vida de irrepreensibilidade. E o inimigo tenta responder, tenta dizer para Deus que a sua obediência, ela é em resultado, ela é em função das suas bênçãos, da sua riqueza, porque Deus havia cercado Jó com muitos bens. Glória a Deus, com uma família abençoada. Ele era o maior do Oriente naquela época, era um grande homem, era um homem que tinha muita gente que eram funcionários a seu serviço. O inimigo acha que poderia Deus ser enganado por uma aparente santidade de Jó? Será que Deus era ingênuo? O inimigo naquele momento, então ele fala essas palavras e Deus diz para ele, nada disso, eu permito que tu toques para ver como ele é fiel. Glória a Deus. O inimigo sai da presença de Deus e começa a atingir Jó, e a Bíblia vai nos dizer que ele foi cercado por uma cadeia de sofrimento. Os irmãos conhecem a história. Ele perdeu tudo, ele perdeu os seus filhos, as suas propriedades, mas ele não perdeu a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Permanecia guardada dentro do coração, porque aquilo que está guardado no nosso coração da parte de Deus, isso o inimigo não arrebata, isso o inimigo não tira, porque está derramado o amor de Deus dentro do nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, queridos irmãos. E com o passar do tempo, os cultos foram diminuindo, os filhos de Deus foram esfriando na fé. Lá pelo capítulo 6, nós vamos ver que Deus, ele olha para a terra com muito desgosto e com muito pesar no seu coração. A Bíblia diz que os filhos dos homens, eles se multiplicaram, e os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, que eram mulheres ímpias que não temiam ao Senhor, e eles fizeram aliança por meio de casamentos, e começaram então a se contaminar. Daí a pouco começa a perder as forças para servir a Deus. Já não havia mais louvor, já não havia mais o culto ao Senhor. E eles estavam vivendo um momento deplorável, um momento difícil, um momento caótico. Não havia mais aquele povo aonde eles estavam. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Deus, ele conversa com Noé, e ele não oculta a Noé o que ele iria fazer. Deus, ele trabalha, irmão Márcio, dessa maneira. Deus é aquele que não faz nada sem primeiro revelar por meio da sua palavra, por meio dos seus profetas, por meio daqueles homens que se aproximam dele com sinceridade, com inteireza de coração. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor, ele diz para Noé, o fim de toda carne é vindo perante mim. Glória a Deus. Certamente quando Deus, ele fala com Noé, primeiro ele já observa a conduta moral e espiritual de Noé. A Bíblia diz que ele permanecia fiel a Deus. Ele permanecia servindo ao Senhor. Ele permanecia na fé inabalável. Glória a Deus. Eu observo aqui que a graça de Deus já operava naquela época, e a graça de Deus já otorgava condições de um homem poder sobreviver pela fé. Aleluia! O justo viverá da fé, o justo viverá da fé. É de fé em fé, como está escrito na palavra, é de fé em fé. É fé hoje, é amanhã, é durante toda a nossa caminhada na terra, uma fé contínua. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
E ninguém jamais foi justificado de outra maneira a não ser pela fé em Cristo. Glória a Deus. E o Senhor olha para ele e observa a sua caminhada, irmãos. Glória a Deus. Um homem íntegro na sua geração. Era um homem que tinha autoridade espiritual. Toda a sua casa, todos os seus filhos estavam debaixo da bênção sacerdotal, estavam debaixo da oração, estavam debaixo do ensino, e eles caminhavam. Eu vejo aqui um papel de pai. Quando eu olho para essa palavra, eu aprendo e eu entendo que, como pai, eu nunca poderei deixar de interceder dentro da minha casa. Eu nunca poderei me esquecer. Eu sempre preciso estar aos pés do Senhor, colocando a minha casa. Deus, guarda a minha casa com muralhas de fogo. Louvado seja o teu nome. Faz da minha casa, ó Deus, uma casa de homens e mulheres de Deus, que exalte o teu nome e que te sirvam nessa geração. Glória a Deus. E eu posso dizer, como disse Josué, não com orgulho, mas debaixo da misericórdia e da graça de Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o seu santo nome. Glória a Deus. Glória a Deus. O fim de toda a carne é vindo. O Senhor estava na iminência de trazer o seu juízo sobre a terra. O Senhor estava com um tempo contado para executar uma nação ímpia que se corrompia. O que prevalecia era a violência, era a promiscuidade, era o pecado que, na verdade, havia vassalado aquela geração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o Senhor entra em uma aliança com Noé. Aleluia. O Senhor faz um concerto com Noé. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu acho maravilhoso. Eu fico maravilhado diante da palavra de Deus, quando eu olho para a palavra e vejo um Deus todo-poderoso que se comunica com o homem na terra. Um Deus que entra em aliança com o homem. Um Deus que faz concerto, irmãos, com o homem pecador. Glória a Deus. Mas o Senhor conhece o coração. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor não se engana. Aleluia. Ele sabe o fim desde o princípio, o meio e o fim. Louvado seja Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. São atributos inerentes da sua natureza. Só dele, unicamente, exclusivamente dele. Louvado seja Deus. E a aliança é o seguinte. Glória a Deus. Olha Noé. Certamente eu irei destruir a terra. O homem, os animais e até a ave do céu serão destruídas, porque me arrependo de o haver feito sobre a face da terra. Mas contigo eu estabeleço um concerto, aleluia, um concerto eterno, um concerto de vida. Glória a Deus, glória a Deus, porque eu conheço o teu andar, porque eu conheço o teu viver, porque eu tenho visto a tua vida e tenho acompanhado Deus ver. Deus olha para cada um de nós e Ele sabe perfeitamente o nosso viver. Ele sabe, Ele conhece, glória a Deus. E Ele diz para Noé: constrói uma arca, cujas medidas Ele mesmo deu. O projeto sai de Deus. E Noé vai executar aquele projeto. Uma aliança de vida, um concerto para a vida. Deus tem entrado em concerto comigo e com você, para nos dar o céu de glória, para nos dar a vida eterna. Louvado seja Deus, mediante o sacrifício efetuado pelo Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E o Senhor diz para Noé: constrói uma arca. Aleluia! Será salvação para ti e para a tua família, para ti e para a tua casa. Oh, glória a Deus, irmão Márcio. O projeto de Deus não é individual,
O projeto de Deus é para a família. O projeto de Deus é para todos da casa. Aleluia! Glória a Deus! Quando eu vejo Jesus sendo recebido por Zaqueu e sendo conduzido à sua casa, quando Zaqueu manifesta através das suas palavras e dos seus atos naquele momento, o Senhor olha para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. Louvado seja Deus! Esta casa hoje recebe a salvação. Quando eu vejo lá no Atos, quando o apóstolo Pedro é convidado para ir à casa de Cornélio, Cornélio estava reunido com toda a sua família, esperando ansiosamente. Também os seus amigos, aqueles que estavam mais próximos, também estavam ali. Quando Pedro ele chega ali, ele começa a falar o evangelho, a salvação. E a Bíblia diz que Cornélio e toda a sua casa creram, aceitaram, receberam, foram batizados e continuaram a vida alegre na presença do Senhor. É para toda a tua família. Glória a Deus. Quando Paulo e Silas, no capítulo 31 de Atos dos Apóstolos, eles estavam presos, eles estavam na prisão, em cárcere fechado, mas eles tinham liberdade de servir a Deus, de cantar louvores a Deus, de exaltar o seu nome, de exercer, na verdade, fazer funcionar o mecanismo da fé espiritual. A Bíblia diz que o céu se move, um terremoto acontece, as portas se abrem, quando o carcereiro ele vem à tona de tudo que está acontecendo, ele fica perplexo, ele fica preocupado e ele tenta tirar sua vida, mas Paulo diz: não te faça nenhum mal, pois todos estamos aqui. Ora, Deus não é um Deus de bagunça, Deus não é um Deus de confusão, Deus não abriu o cárcere para que os presos fossem embora, mas Deus abriu para mostrar o seu poder sobrenatural e que o seu nome fosse glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. O carcereiro contempla, testemunha aquele ato, aquele milagre sobrenatural. A Bíblia diz que ele pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que eu farei para ter a vida eterna? E ele disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. A salvação é para tu e para a tua casa. Aleluia. É para os teus filhos, é para os teus netos, é para os teus genros, as tuas noras, é para a tua casa. Glória a Deus. E o Senhor diz para Noé, depois dessas coisas, disse o Senhor a Noé, depois que ele constrói, aleluia, aquela arca, entra, aleluia, tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Que testemunho maravilhoso! Era o próprio Deus, aquele que não se engana, aquele que não se deixa levar por aparência de ninguém, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, aquele que vê o profundo e o oculto e o escondido. Aleluia! Bendito seja Deus. Eu posso me enganar. Glória a Deus, Aleluia. Irmão Márcio também pode se enganar. O profeta Samuel quase ungiu o homem errado por um engano. Se Deus não interveio, ele tinha ungido o homem errado. Não era aquele, era outro, porque Deus não vê como vê o homem. Aleluia. Era Deus que testemunhava a fidelidade de Noé. Noé constrói aquela arca gigantesca, uma arca de tamanho colossal. A Bíblia, alguns historiadores, estudiosos da palavra, eles vão dizer que aquela arca era maior do que 300 vagões de trem e tinha capacidade de comportar dentro de si mais de 7.000 tipos de animais. Aleluia, meu Pai. Deus, as coisas de Deus não são limitadas, elas são grandiosas nos seus feitos. Aleluia, glória a Deus. Entra, Noé, na arca,
porque eu te visto justo no meio dessa geração. Aleluia, aleluia. Quando eu olho para o Novo Testamento, para os ensinos de Jesus, para as suas palavras, quando ele diz para aquele que permanecer fiel, servindo a Deus hoje, amanhã e até o final, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está lhe preparado. Entra para o gozo eternal do teu Senhor. Quantos têm essa esperança? Quantos têm essa esperança? Quantos aguardam? Glorifique ao Senhor e alegra-te nessa esperança gloriosa. Aleluia, aleluia. E Noé, então, no versículo 7, e entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, ou seja, as suas noras, com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Por causa das águas do dilúvio, eles entraram ali, porque o Senhor era quem havia ordenado a eles. Foi o Senhor que fez aliança com eles. Foi o Senhor que disse para eles. Foi o Senhor que deu a sua palavra. Foi o Senhor que tem falado conosco, irmão Márcio, por meio das Escrituras. Aleluia, nós temos crido na sua palavra. Nós não temos visto a Ele, mas nós temos visto pelos olhos da fé, por meio da sua palavra. Ela nos conduz às regiões espirituais. A palavra nos leva, a palavra de Deus nos conduz, aleluia, para contemplarmos as grandezas de Deus. Louvado seja o seu nome, o seu nome para sempre. E como Deus fala, Deus cumpre. Aleluia. E como sempre Deus fala, Ele cumpre. Ele trouxe o dilúvio.